Fala aí, minha galera, uma boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar um giro sobre todos os jogos dos nordestinos aí nas principais divisões do Campeonato Brasileiro e trazer alguns destaques aí sobre os nordestinos, debater um pouquinho sobre o nosso futebol, como é que eles estão na Série A, Série B e dar um panorama também da Série C, certo? Eu sou o Bruno Moura e você está aqui no canal Espaço da Bola. Eu agradeço pela presença de todos aqui. E eu já de pronto quero pedir para vocês se inscreverem aqui, gente, no nosso canal. Deixar o joinha aqui no nosso vídeo para fortalecer um pouco o nosso trabalho. Galera, nesse domingo eu estou planejando já para 3 horas. Né? Perguntei hoje nas nossas redes sociais, lá no Espaço da Bola, né? Para que você pudesse também participar um pouco com a gente, sugerindo um horário. Eu estava em dúvida, né? Mas eu acho que eu vou fazer às 3 horas. Então tá convidado todo mundo para participar da nossa live Futebol, Forró e Cerveja, edição 3, certo? A gente vai falar muito aí sobre o futebol nordestino de novo. Então aí, né? Então já fica o convite feito. Gente, como eu tinha feito a edição número 2 da nossa live no domingo, eu só fiz alguns comentários sobre os jogos, né? E dei os meus palpites. Infelizmente eu não lembro dos resultados que eu passei, né? Foi mal. Mas a gente teve os jogos aí do Ceará contra o Goiás, que foi 2-2 esse jogo, né? O Ceará, inclusive, virou essa partida e sofreu um empate lá no finalzinho. O Santos conseguiu um empate também contra o Fortaleza, né? Na verdade, o Fortaleza também conseguiu um empate contra o Santos, né? Já que a gente tá falando dos nordestinos, mas é porque o Santos jogou em casa, né? Então, bom resultado aí para a equipe do Fortaleza jogando fora de casa. Pela Série B, no domingo também, a Ponte Preta venceu a equipe do Confiança. O Confiança abriu o placar e depois acabou sofrendo a virada. E aí, durante a semana, a gente teve mais jogos de nordestinos. A gente teve o CRB enfrentando o América na segunda-feira, né? 0-0 essa partida pela tabela, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Santa Cruz e o Jacuipense jogaram pela Série C, jogo 3-3. Vamos passando aqui para terça-feira, a gente teve uma vitória da equipe do CSA em cima do Vitória, um embate aí entre nordestinos, né? 1-0 para o CSA, uma arrancada do Azulão aí, fugindo até, escapando da zona do rebaixamento. Um empate entre Guarani e Sampaio Correia, 1-1. O Cuiabá vencendo o Náutico por 1-0. Nessa quarta-feira também a gente teve um jogo muito importante. O Ceará e o Fortaleza jogaram pela final do Campeonato Cearense. Fortaleza venceu aí por 2-1 nesse jogo aí, agora que aconteceu bem depois aí, né, das rodadas do Campeonato Cearense. E o jogo de volta, são 2 partidas, o jogo de volta só vai acontecer no dia 21 desse mês, ou seja, 3 semanas depois, né, para se adequar aí também questão de calendário, né, observar as datas, tudo. A gente vai ter esse intervalo aí entre as 2 partidas da final. Também pela Série A, o Bahia venceu a equipe do Botafogo por 2-1, ótimo resultado para a equipe do Bahia, né, que estava mal na tabela, estava em último colocado, se não me engano a equipe do Bahia venceu e conseguiu pelo menos aí dar uma respirada. O Confiança empatou com o Brasil de Pelotas em 1-1 pela Série B, né, e hoje, nessa quinta-feira, a gente não tem nenhuma partida aí envolvendo nordestinos, né? Série C não é no grupo do Nordeste. Teve muito jogo aí também da Libertadores, mas a gente não tem nordestino jogando pela Libertadores, né, nesses dias aí. Teve o sorteio também da Copa do Brasil. Vamos dar uma olhada aqui. A dupla cearense, Ceará e Fortaleza, eles são os únicos sobreviventes aí das equipes nordestinas na disputa da Copa do Brasil, né? Então, os confrontos dos 2 nordestinos, o Ceará vai jogar contra o Santos e vai ser o mandante na segunda partida, e o Fortaleza enfrenta o São Paulo. Nesse caso, o São Paulo vai ser o mandante na segunda partida. Mas aí são esses jogos aí das equipes nordestinas. As partidas vão ser realizadas na semana do dia 28 de outubro e 4 de novembro. Então, no final desse mês e no começo do mês que vem, certo? Então ainda tem tempo aí para os times se prepararem. Vai ter também a final do Campeonato Cearense, né, de Ceará e Fortaleza, antes da disputa aí das oitavas de final da Copa do Brasil. Mas vamos torcer para que os nordestinos consigam aí bons resultados. E agora voltando para as partidas, né, nessa sexta-feira
A gente vai ter o CRB enfrentando o Avaí às 7h15. A gente vai ter o Operário jogando contra o Vitória também às 7h15. Pulando para o sábado, vamos ter mais jogos aí também dos nordestinos. Pela Série A, o Ceará visita a equipe do Palmeiras. Pela Série B, a gente tem Náutico Confiança às 4 da tarde. Sampaio e CSA às 4h30. Pela Série C, Manaus e Imperatriz. 13 e Botafogo. E o clássico, né? Paysandu e Remo. Interessante esse clássico. Não é nordestino, mas são equipes lá do norte, né? Então, seria interessante. É um clássico gigantesco. Eu sempre gosto de acompanhar esses clássicos. Nesse sábado aí, então, vai ser um dia bem movimentado aí de futebol, né? No domingo tem jogo entre nordestinos, né? O Bahia contra o Sport e o Fortaleza contra o Atlético. Mas aí, no próprio domingo, durante a nossa live, eu vou vir aqui para falar um pouquinho aí dos times nordestinos, o que eu tô achando aí, né? O que eu espero, um pouco dos resultados também, pra gente debater um pouquinho sobre as equipes do Nordeste, beleza, galera? Então, vamos passar agora pela classificação e fazer alguns comentários sobre as equipes do Nordeste. Primeiro, pela Série A, o Sport, melhor colocado aí dos nordestinos, contratou o Thiago Neves, né? Tá com a equipe que tá dando certo aí com o Jair Ventura, deu realmente uma alavancada na equipe do Sport, tá com 17 pontos em 12 jogos. O Fortaleza vem em 10º com 16 e o Ceará em 12º com 14. E eu quero falar aqui da equipe do Bahia, que estava com 9 pontos, né? Como eu falei, estava lá na última posição, a equipe do Bahia estava quebrado lá embaixo, venceu e com essa vitória do Bahia em cima do Botafogo, saiu da zona de rebaixamento. Então dá uma respirada pelo menos aí na Série A, a equipe do Bahia. Pulando um pouco aqui para a Série B, a gente tem o Vitória em 7º colocado com 17 pontos. Se tivesse vencido o CSA, estava no G4. Mas acabou sendo derrotado, ainda continua perto aí do G4 a equipe Vitória, 17 pontos, né? O G4 está a Chapecoense com 19. Abaixo do Vitória, o Vitória está em 7º, o CRB está em 9º com 17 pontos, mesma quantidade de pontos, detalhe, um jogo a menos que a equipe do Vitória, né? O time do CRB. Descendo um pouco mais, a gente tem o Náutico em 12º, o Náutico com 14 pontos, e o CSA em 13º com 13 pontos. Lá na zona de rebaixamento, o Sampaio Corrêa com 8 pontos. Mas detalhe, só tem 9 jogos realizados a equipe do Sampaio Corrêa. Tem 2 jogos a menos que a maioria e 3 jogos a menos que uma grande parte dos times aí também. Então o Sampaio Corrêa, apesar de estar na zona do rebaixamento, tem aí a chance, a oportunidade de poder pelo menos se reerguer, né, com alguns jogos que ainda tem para fazer. Mas embate aí, né, do CSA contra o Sampaio já nesse final de semana, duelo aí de nordestinos. Ou o CSA se distancia de vez da zona de rebaixamento, ou a gente vai ter o Sampaio vencendo e pelo menos tendo um respiro, né? O empate, eu acho que não é bom para nenhum dos dois. Série C, Santa Cruz em primeiro com 15 pontos, Ferroviário em segundo com 14, Vila Nova com 13, Remo 13, Paysandu 11, Jacuipense em sexto com 10, Manaus 8, Botafogo 8, 13, 4 pontos, Imperatriz 1 ponto, 13 e Imperatriz numa situação muito complicada na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Galera, mais uma vez quero convidar vocês a acompanharem nossa live Futebol, Forró e Cerveja, vai ser a edição 3 e vai ser às 3 da tarde aí nesse domingo, certo? Pra gente conversar mais um pouco aí sobre assuntos do futebol do Nordeste, tirar uma resenha e debater um pouco aí, beleza? Então agradeço aqui a presença de todo mundo, muito obrigado a vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, viu? Deixa o like aqui nesse vídeo também, para fortalecer um pouco o nosso trabalho. Grande abraço a todos, uma boa noite e uma boa semana aí para vocês. Valeu, galera!